Olá, mais uma vez, estamos aqui com o podcast Falcão dos Negócios, o podcast que informa você, que fala de empreendedorismo de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem deixar de informar. Recebemos hoje seu José da Costa, mais conhecido como Zequinha, um amigo que eu tenho o prazer de receber hoje para bater um papo. O Zeca tá com 58, Zé? 59. 59. Olhando daqui eu daria 70 para ele, mas não sou muito padrão de confiança. Zeca é um dos sócios fundadores aí do Grupo Jan, diretor comercial. Para quem é de Santa Catarina, a principal marca hoje que ele representa é a Água Mineral Imperatriz. Então a gente vai falar muito disso, falar muito do mercado. Então, Zeca, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. E vamos começar com a pergunta que eu fiz nos outros podcasts, eu acho que é muito importante. Como é que começou a tua trajetória? Quando você se viu empreendedor, Zeca? Bom, Felipe, primeiro, muito obrigado por esse convite. É uma satisfação imensa estar aqui contigo, né? Mais uma vez. E, na verdade, a minha história como empreendedor, ela começa há muitos anos atrás. Aí, em torno de 38 anos, quando eu comecei a trabalhar com apicultura, né? E naquele momento, a nossa economia, nós tínhamos uma dificuldade extremamente grande. Nós tínhamos uma inflação exorbitante e para trabalhar com mel, eu tive uma dificuldade muito grande. Dessa forma, eu acabei indo para os Estados Unidos, porque eu precisava de capital de giro e, obviamente, eu não tinha esse recurso. Eu fui sócio de um primo. Durante 4 anos, praticamente, nós trabalhamos com apicultura. E, após isso, nós resolvemos ir para os Estados Unidos, onde ficamos de 89 a 92. Trabalhamos nos Estados Unidos e lá, obviamente, a gente faz de tudo. Trabalhei como entregador de jornal, trabalhei como delivery da Taco Bell, fast food de comida mexicana, para quem não sabe, né, não conhece, mas... E os 3 anos que eu vivi nos Estados Unidos, eu trabalhei na Taco Bell. Para mim foi uma experiência extremamente positiva, uma experiência fantástica. E quando nós voltamos ao Brasil, eu tive um apoio muito grande de um tio, né, chamado Oberdan Villain, que foi jogador de futebol, jogou no Santos com Pelé durante 10 anos, encerrou a carreira no Grêmio em 77 com maior sucesso, foram campeões estaduais na época, e o meu tio foi um grande apoiador, tanto meu como dos meus 2 irmãos. Ele já tinha uma distribuidora em Florianópolis, chamada Água Pura, ele era o maior disque água de Florianópolis, e ele sempre disse, não, vocês trabalhem aí nos Estados Unidos, tragam um dinheirinho aí, que a gente vai iniciar. Vocês vão iniciar numa distribuidora, e vocês vão comprar o seu caminhãozinho, enfim. E foi exatamente seguindo essa linha, esse direcionamento dele, que nós iniciamos a Jan. Jan Comércio de Bebidas. Na época, nós éramos um disque que fornecíamos bebidas nas residências e também a água, obviamente, né, que era o nosso grande carro-chefe, certo? Nesse período, nós trabalhamos com água e o meu tio Oberdan, ele estava desfocando da água, porque o grande interesse dele naquele momento era a distribuição de cerveja. Foi quando nós negociamos a Água Pura, 2 anos após, nós negociamos a Água Pura, a empresa dele, ele nos passou a Água Pura. E aí a Jan Bebidas, ela criou um grande corpo. Ela se tornou uma empresa bastante grande. Nós tínhamos a Jan já há 2 anos de trabalho, incorporado com a Água Pura do meu tio. Então a Jan cresceu. Na sequência, houve a venda da Catarinense de Refrigerante para a Vonpar, então Vonpar. A Vonpar tem a concessão da Água Ijuí, no Rio Grande do Sul, e não teve o interesse de assumir a Água Imperatriz. Foi quando, então, o seu Alaor Tissot, que era um dos sócios da Catarinense de Refrigerante, nos ofereceu a empresa, porque nós éramos, então, o maior disque água que tinha em Florianópolis.
e assumimos a empresa. A empresa como engarrafadores de água. Certo? Na Imperatriz nós tivemos uma série de dificuldades, né? Como empresário. E tu, inclusive, no início ali do nosso bate-papo, tu fizeste um comentário assim, fala um pouco das dificuldades. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo desse tempo, né? Para nós nos tornarmos hoje uma das maiores empresas, uma das 10, 15 maiores empresas do Brasil, a maior empresa do estado, né? No segmento de água mineral, eu diria que tivemos muitas dificuldades. Não vamos pular o muro, vamos voltar um pouquinho, senão a gente corta a conversa aqui, vai lá para o final, eu quero entender primeiro... Primeira etapa. Essa primeira etapa, exato. Aí vocês, só para tentar contextualizar, aí vocês voltaram para o Brasil, assumiram, criaram a Jan, assumiram a Água Pura, ou a Água Mineral Imperatriz. Não, a Água Mineral Imperatriz foi um período... Depois, né? Já bem depois. Para vocês compraram água pura. Primeiro compramos água pura. As grandes dificuldades começaram principalmente quando nós assumimos a Imperatriz. Por quê? Tivemos o maior problema, eu não recordo exatamente o ano. Então vamos lá. Então, vamos fingir que a gente não combinou isso aqui. Tá. E aí a gente não precisa cortar, tá, Pedro? Mas só para não ficar fora do ritmo, então eu vou fazer a pergunta para você. Tá aqui, e aí a gente, para não sair do contexto. Então, ó, Zeca, então... Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram depois que vocês, de fato, botaram para rodar a empresa, compraram a Água Imperatriz? Teve algum momento que vocês enfrentaram essas dificuldades? Viu? Ficou bom agora. Agora ficou bom. Na verdade, as dificuldades ao longo desse período foram muitas, né? Mas a primeira grande dificuldade que nos deu um desânimo assim, extremamente grande, inclusive vontade de voltar para os Estados Unidos, de parar naquele momento, assim, não. Nós temos que voltar para os Estados Unidos mesmo, porque não tem mais jeito. O que aconteceu? Nós assumimos a Água Mineral Imperatriz, lá em Caldas da Imperatriz, e na sequência nós tivemos uma das maiores enchentes que aconteceu lá no município de Santa Amaro. Inclusive a ponte que ligava a nossa fonte, e foi exatamente na entrada do verão. A ponte caiu. Imagina... chegar de manhã para abrir a empresa, na entrada do verão, com todas as expectativas, porque, obviamente, o nosso filé mignon se dá no verão, né? Ele acontece ali naquele período. Tive a oportunidade de estar lá no pico do verão. Eu sei bem como é que é. Né? E quando a gente entra e chega ali na beira do rio, tu vê aquela ponte caída e tu não tem a capacidade de atravessar, e com todas as dificuldades financeiras e, obviamente, compromissos financeiros assumidos, né? E tu vê aquela ponte caída ali, porque, afinal de contas, nós tínhamos compromisso de compra e venda com a Catarinense de Refrigerante, porque nós havíamos comprado Água Imperatriz e nós íamos passar o nosso primeiro verão. Imagina? Então, isso aí nos deu um desânimo, assim, sabe? Mas eu acho que nada melhor do que crer, né? Acreditar num princípio criador e que eu vejo que a partir daí tu... E aí vem a minha pergunta, como é que vocês passaram por cima dessa ponte que não tinha, velho? Como é que vocês passaram esse verão? Aí o que aconteceu, né? Teria que ter uma ponte de emergência naquele momento ali. Obviamente, como nós estávamos começando a empresa, a nossa venda era insignificante perto do que nós vendemos hoje, obviamente, né? Então, quer dizer, mas nós tínhamos toda uma expectativa de início de pagamento de um investimento. E o que aconteceu? Naquela época, estava passando por Santo Amaro da Imperatriz uma empresa chamada Contreiras. Essa empresa fez a ligação, fez o gasoduto Brasil-Bolívia. E eles estavam com uma estrutura gigante ali, entendeu? Então, juntamente com o Exército, eles montaram uma ponte de emergência, certo? Que foi... Obviamente que não se podia passar com caminhões grandes, mas só o fato da gente poder transportar, mesmo com caminhões pequenos, passando a ponte e aí fazendo toda aquela baldeação, nós conseguimos passar aquele verão, né, mesmo com dificuldade, com um custo logístico um pouco mais elevado, mas conseguimos ultrapassar a primeira, então, barreira e a primeira grande dificuldade
do nosso negócio. Uhum. Né? Mas com certeza, como essa, vieram outras várias, né? Justamente, Qual foi outra? Essa já me deixou curioso pra caramba, mas... putz, que baita desafio, na verdade. Isso, que baita desafio. as dificuldades, Felipe, assim, principalmente para o empreendedor, né, é a dificuldade financeira. Porque, é lógico, tu não tem uma história de crédito para que as instituições bancárias possam te oferecer financiamentos. Tu não tem uma história de crédito. Tu não tendo uma história de crédito, esse crédito ele não vem. Ele não vem. Porque, obviamente, todo mundo desconfia. Né? E o que acontece? O empresário ele só consegue ter crédito ou a instituição financeira oferecendo crédito quando ele tem algo para oferecer em troca. Naquele momento, nós não tínhamos. Nós tínhamos uma dificuldade extremamente grande financeira, porque nós estávamos iniciando, compramos uma empresa que era sucateada, completamente sucateada naquele momento, porque a Água Mineral Imperatriz, ela era a casa de praia da Coca-Cola. O que eu brinco que era a casa de praia? Brinco que era a casa de praia porque é o seguinte, quando tu tem alguma coisa na tua casa que não está servindo mais, você leva para a praia, né? Leva para a praia, leva para a casa da praia. A geladeira não presta, leva para a praia. Não sei o que, leva para a praia, né? E o que aconteceu com Vou levar minha sogra para a praia. E o que aconteceu? Né? A Imperatriz ficou uma empresa sucateada, completamente sucateada. Quando nós assumimos, nós não tínhamos uma condição financeira para fazer investimentos, para a troca imediata de todos os equipamentos que tinham lá dentro. E essa também foi a dificuldade para que a gente pudesse realmente jogar para frente aquilo que a gente sempre acreditou, né? Então, basicamente isso. Entendeu, Felipe? Que barra. Que barra. Que barra. Mas nada que o trabalho, né, a credibilidade fosse gradativamente aumentando em cima da história que a gente construiu. E é isso, né? Mas as dificuldades realmente sempre bastante grandes. Nós estávamos, então, dentro de Caldas da Imperatriz, porque naquela época o que acontecia? O subsolo pertence, aquele subsolo específico de Caldas da Imperatriz, pertence hoje ao município de Santo Amaro. Então, nós pagávamos a água através de hidrômetro, um hidrômetro que contabilizava essa água. Nós pagávamos, na época, Casan mais 100% sobre o valor da água. Então, o subsolo não nos pertencia, diferentemente de hoje, né? Que nós já temos uma área de praticamente 60 hectares, temos uma empresa com 8 mil metros quadrados de área construída, e aproximadamente, e temos realmente hoje uma grande história, né, Felipe? Eu sempre te contei a minha história desde o início, porque hoje as pessoas veem a nossa empresa de uma forma assim diferente. Pô, que empresa grande! Será que receberam isso dos pais? Não recebemos nada dos pais. Nós quatro, né? Eu, o Dan, o André e o Norberto, o meu irmão, os meus irmãos, né? Construímos isso com muita luta, né? Então não foi herança do pai, não foi herança de família, foi um trabalho construído com muita garra e que nos trouxe, inclusive, até aqui, a verdade. Não, eu acho que é muito legal o que tu traz, que é exatamente de que empreender é começar muitas vezes com nada, né? Perfeito. E a gente teve uma conversa sobre isso no podcast anterior, que é exatamente entender, e eu te faço essa pergunta, que foi a mesma que a gente fez para o Walter quando ele esteve aqui. Quanto tempo, depois que vocês começaram a investir, que vocês começaram a se ver como uma empresa grande, o Zeca conseguiu botar lucro no bolso dele? Felipe, é o seguinte, o empresário, ele é obrigado a investir constantemente. Isso é um fato. Isso é um fato. O empresário que ele pensa no PF, na pessoa física, né, ele vai ter muito mais dificuldade.
O empresário ele tem que pensar na empresa, no investimento na empresa, né? Então, obviamente que tu tem necessidade de sobreviver, de ter uma vida gradativamente um pouco mais confortável. Isso aí a gente, ao longo do tempo, vai construindo de forma gradativa. Mas jamais deixamos de pensar no futuro, jamais deixamos de pensar na empresa, tanto que agora, em dia 2 de maio, nós vamos fazer 4 anos no comando da Água Mineral da Guarda. É o 4º ano nosso na administração da Água da Guarda. Nós assumimos a Água da Guarda do Grupo Guglielmi. Passamos um período de quase 1 ano e meio em negociação. Imagina, há 4 anos nós estamos. Há 5 anos e meio atrás nós iniciamos a negociação. O meu primo, o Oberdan, o Dan, ele assumiu toda essa parte de negociação. Eu, sem dúvida nenhuma, fui dos 4 que mais teve interesse no negócio. Afinal de contas, eu sou diretor comercial e eu quero ver a empresa na crescente, né? Quero ver lá na frente. Busco isso, sempre busquei isso, né? E o Dan assumiu, então, mesmo um pouco a contragosto, mas ele assumiu a frente da negociação e ao longo de 1 ano e meio, até porque o Grupo Guglielmi ele tinha alguns problemas internos, familiares, etc., né? de divisão de bens, etc. Então foi um processo longo. Mas nós chegamos num ponto que compramos a Água da Guarda, estamos muito satisfeitos, estamos aí há 4 anos, praticamente agora 4 anos com a empresa, né? Veio aí para agregar, para transformar a água mineral Imperatriz ainda muito mais forte do que ela é, porque ela vem agregando, obviamente. E é isso. Pode perguntar que eu estou à disposição. É bom ouvir, né? Ouvir de quem tem experiência, é muito bacana. Zeca, então, nessa trajetória toda, qual a realidade atual hoje do Grupo Jean, das marcas do Grupo Jean, então, em matéria de colaborador, se quiser abrir de alguma forma venda, faturamento, enfim, mas só para a gente entender como foi essa evolução, né? Perfeito. De nada para o que vocês têm hoje, depois de 30 e quantos anos? 30 anos de marca? 30 anos. Nós estamos aí há 30 anos no mercado. Na verdade, a Água da Guarda tem 72 anos de mercado. Né? Porque já era do grupo, mas o Grupo Jean está hoje dentro do mercado há 30 anos. Certo, Felipe? Mas eu vejo o seguinte, os nossos filhos hoje já estão com interesse na empresa. O meu filho, o Tiago, ele hoje já está dentro da operação da Água Mineral Imperatriz, junto com o meu irmão, junto com a gerência lá da empresa, né? Então, a filha do meu irmão, do André, também vem aí agora para a área financeira. A Bela. E a Bela? A Bela está fazendo um estágio em uma outra empresa paralela, está se formando agora em agosto em administração, na ESAG, e espero que ela também venha fazer parte da empresa, né? Porque... mas eu não tenho dúvida que ela vai vir. Até acho que é legal abrir um parênteses. Eu estava lembrando aqui, quando o meu outro cão-guia, o Senna não está aqui agora, mas para quem viu os episódios anteriores, eu tenho cão-guia, e o meu outro cão-guia antes do Senna chamava Bela, e eu trabalhei um tempo com o Zeca em Florianópolis, e umas 2 vezes eu fui chamar a Bela, e quem veio foi a filha do chefe. E quem veio foi a filha do chefe. Eu falei, e agora? Como é que eu vou explicar a situação? Mas é bem bacana, foi um período muito bom de aprendizado lá, Zeca, coisas que eu levo pra vida. Mas então traz um pouquinho pra gente do que é o Grupo Jean hoje, do faturamento de vocês. Então, Felipe, assim, o Grupo Jean, ele vem numa crescente, né? Nós passamos 2 anos de pandemia e tivemos aí uma mudança num primeiro momento de consumo, porque nós tivemos uma perda bastante considerável daquilo que a gente vendia muito, que eram os descartáveis, as garrafinhas de 500 ml, principalmente para a rede de varejo, restaurantes, bares, hotéis, enfim. Então, esse produto ele sofreu muito, ele teve uma queda extremamente considerável.
nós tivemos uma perda de quase 80% num primeiro momento. Obviamente que houve uma substituição do consumo. Nós tivemos um crescimento um pouco maior nas garrafas de 5 litros, aquilo que a gente também oferece para a gente do supermercado, e do garrafão de 20 litros. Aonde hoje nós estamos aí à frente do mercado, eu acredito que a gente tem aí em torno de 60% do mercado de água mineral do estado, do nosso litoral. Eu acredito muito nisso. Obviamente que nós temos em algumas regiões aí um market share aí de 75%, 80% em algumas situações específicas e pontuais, entendeu? Essas situações, elas obviamente que aconteceram ao longo do período, do tempo, né? Nós criamos para essas situações, nós criamos um garrafão também exclusivo, que tem um design diferenciado, um modelo que é exclusivo Imperatriz, para que a gente possa efetivamente dar a garantia para o nosso cliente do garrafão, até porque esse garrafão ele tem 3 anos de uso, de validade, e o nosso consumidor ele não perde a validade, porque nós substituímos gratuitamente esse garrafão para o nosso cliente e oferecemos sem dúvida nenhuma a qualidade do nosso produto em cima daquilo que efetivamente é nosso. Aquilo que nós sopramos, porque nós temos sopradora desse garrafão, nós é que fizemos o garrafão, nós fazemos esse garrafão. Acho que até certo? É legal, esse processo é bem curioso, né? Eu imaginava a fabricação, como se dá a fabricação de um garrafão de 20 litros. De 20 litros é muito engraçado porque ele é muito pequeno, né? Ele é muito pequeno no estado bruto dele. E aí quando ele entra na máquina que dá aquele sopro... Não, Felipe, nós não sopramos o garrafão PET. Vocês não fazem PET. As garrafinhas sim. As pequenas sim. As pequenas, mas às vezes eu vi os PETs grandes. As pequenas tu tivesse a oportunidade de ver das garrafas. Ver, né? Mas tocar, sentisse sim. e percebesse que as preformas das garrafinhas de 500 ml, de 1,5 litro, que é um pouco maior, a de 5 litros e assim sucessivamente. É curioso aqui no estado nós temos sopradora de garrafa PET, mas o PET ele encareceu muito, entendeu? E hoje nós temos uma facilidade muito grande de fazer a extrusão do produto PP. O que é? É aquela política reversa. Nós temos o garrafão, nós fizemos a extrusão e obviamente que nós não utilizamos essa matéria-prima, porque essa matéria-prima ela tem que ser utilizada para outros produtos e não para o garrafão de 20 litros, porque nós só utilizamos matéria-prima virgem no nosso garrafão, né? Ao contrário de outras empresas, acredito mas... Então, o garrafão da Imperatriz que volta para vocês, ele não volta para o cliente de novo? Não. Ele volta dentro da validade de 3 anos. Sim. Após a validade de 3 anos... Ele não é derretido e refeito. Justamente. Ele é moído, é feita a extrusão desse garrafão, certo? E essa matéria-prima, ela é vendida... porque ele tem um valor bastante considerável. Mas ele não vai virar outro garrafão? Não vai virar outro garrafão. Pelo menos não dentro da Imperatriz? Não. Ele vai virar um outro produto que é feito com a matéria-prima PP, certo? Nós só utilizamos matéria-prima virgem no nosso garrafão. Mas eu te diria, Felipe, hoje que é muito próximo, sabe? O valor dessa matéria-prima que nós vendemos e a matéria-prima virgem, porque ele tem um valor bastante considerável. Já o garrafão PET, ele não tem esse mesmo valor. Entendeu? Um quilo de matéria-prima PET hoje, que é o que são feitas as garrafinhas de 1,5 litro, 500 ml, 5 litros, também nós temos garrafões de 20 litros PET, né? Bastante inclusive no mercado, mas essa matéria-prima ela tem uma dificuldade muito grande de ser absorvida, porque um garrafão PET hoje deve estar custando na faixa de R$15 e a matéria-prima dele vale 75 centavos, 80 centavos, quando muito. Entendeu? Só para tu entender esse processo, entendeu? Né? E já o PP já é bastante diferente, entendeu? Sim. A gente consegue produzir um garrafão PP em torno aí de R$10, R$11, né? E essa matéria-prima ela tem um valor bastante considerável, entendeu? Pensando em toda essa tua trajetória, né, enquanto você já viveu de experiência,
quando você olha lá para frente, aonde você vê a Jean Bebidas daqui 5 anos, 10 anos, em posição de mercado, em faturamento? Você consegue ter essa previsão? Vocês conseguem olhar para frente? Olha, Felipe, a gente consegue sim, ou pelo menos a gente tem expectativa. A gente vive de expectativa, né? Eu acho que todo empresário vive de expectativa. Apesar de toda essa insegurança jurídica que a gente tem no nosso país, que realmente é uma insegurança jurídica, a gente pensa para frente. Nós queremos investir, né? Obviamente que nós temos aí no final de 2022 agora uma eleição para presidente, né? E todo empresário, eu acredito que ele esteja receoso com o que vai acontecer, principalmente após as eleições, porque nós temos um candidato de esquerda, um candidato de direita, e vejo uma dificuldade muito grande aí numa terceira via, né? E nós precisamos saber o que vai acontecer. Por isso que eu acredito que nós na empresa, ao longo desse ano, nós realmente vamos frear todos os nossos investimentos, nós vamos segurar, porque nós precisamos saber o que vai acontecer, principalmente no fim dessa, né? Até para ver como que o mercado vai reagir. Seja o A ou seja o B, o eleito, mas como que o mercado vai reagir, né? Entende? Então, agora, dentro de uma expectativa positiva, Felipe, eu te diria que nós estamos com muita vontade. Nós queremos estar aqui em Joinville, inclusive aqui em Joinville, no Quiriri, nós tínhamos aí um contrato de uma fonte que nós estávamos quase na parte final de lavra, mas infelizmente através das licenças ambientais, até porque a região ela não é muito fácil para que a gente pudesse montar uma empresa ali dentro, né? Porque é uma área realmente de preservação, mas por outro lado, eu como empresário e como engarrafador de água mineral, nós precisamos de preservação. Nós precisamos ter uma empresa, mesmo dentro de uma área que necessita-se de preservação. Uhum. Nós não podemos ter podemos ter uma área em que... A área preservada é a tua matéria-prima? Sem dúvida nenhuma. Eu não posso acabar com o meu manancial. Eu não posso destruir aquilo que é a minha matéria-prima. E se eu não preservar, não tenha a menor dúvida que o meu subsolo ele vai ter problema. Entendeu? Mas eu acho que trazendo uma reflexão, Zeca, talvez tu tá preocupado com isso, mas o brasileiro, todo mundo tá olhando para a eleição no final do ano e pensando se o Brasil vai ser hexa. Na verdade, assim, ó, eu nem tô tão preocupado nesse momento com esse fato. Gosto muito de futebol, inclusive hoje tem o jogo aí do Flamengo e Palmeiras, né, que tem bastante expectativa, mas com relação à seleção brasileira, eu acho que eu estou muito mais preocupado hoje com a eleição. Não, mas eu te digo, eu trouxe essa piada justamente porque assim, não é a preocupação do brasileiro entender esse momento que a gente está vivendo. E para quem quer empreender, e muitas pessoas que possivelmente estão nos assistindo, nos ouvindo, pensam em empreender, precisam entender que essa realidade política faz do empreendedor completamente refém. Com certeza. Principalmente, Felipe, por aquilo que eu já havia falado, é a nossa insegurança jurídica, certo? Se nós tivéssemos uma segurança jurídica, né, a gente poderia trabalhar de uma forma muito mais tranquila, se não tenha dúvida. Sim, sim. Né? Zeca, a gente começa a encaminhar para o final da nossa conversa e eu vou te pedir, e eu acho muito legal que a gente consiga fazer dessa forma, o Zeca de hoje, se esse Zeca de hoje pudesse olhar para o Zeca que foi para os Estados, que queria empreender, que criava abelha, né? E pudesse dar um conselho para ele empreender nos dias de hoje, e como consequência também você dá esse mesmo conselho para as pessoas que estão nos assistindo, o que você diria para quem pensa em empreender? Bom, Felipe, eu posso te afirmar assim com toda segurança, né, que eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, entendeu?
A gente acaba aprendendo com alguns erros eventuais, mas é como eu havia falado, a grande necessidade lá atrás era de recurso financeiro. Aquilo eu não tinha muito o que fazer. Então, quer dizer, o Zeca de 32 anos atrás, quando iniciou, né, não teria muito o que fazer, principalmente por essa questão financeira, porque isso sim era uma questão gradativa, entendeu? E eu não me arrependo de absolutamente nada do que fiz, muito pelo contrário. E eu sempre falei, eu sempre fiz um trabalho muito sério e muito correto lá na Taco Bell, quando eu trabalhei durante 3 anos. E que o próprio proprietário da Taco Bell, que era um americano que me ajudou muito, a gente acabou tendo uma relação de amizade bastante grande, de credibilidade, de confiança, que eu, em momento algum, dos 3 anos que eu trabalhei na Taco Bell, que eu trabalhava 7 dias por semana, e trabalhei durante 3 anos para ele. E quando eu saí dos Estados Unidos, que eu falei para ele que eu iria voltar para o Brasil, ele me convidou, fica que eu te ajudo a conseguir o green card. Naquela época era muito mais simples do que hoje, até porque depois do 11 de setembro é que nós tivemos os grandes problemas com relação à imigração, né? Justamente, né? Mas naquela época era muito mais simples para conseguir o green card. E ele, como americano, como dono de 3 restaurantes da Taco Bell, a gente tinha uma amizade bastante considerável. E eu falei para ele o seguinte, assim, ó, muito obrigado por esse convite. Eu vou te dizer uma coisa, eu preciso dar uma chance para mim, para o Zeca, que quer empreender. Porque eu também fiz um trabalho de empreendedor dentro da Taco Bell. Porque eu era um delivery que vendia $200 por dia de entrega. E eu, quando saí da Taco Bell, eu saí com $2.500 por dia de venda, naquela época. Entendeu? Por quê? Porque quando eu estava parado, sem entrega para fazer, eu saía em toda aquela região de universidades ali, da MIT, da Boston University, da Harvard, né? E entregando folhetim dos apartamentos, etc., por minha iniciativa. Entendeu, Felipe? Foi quando eu consegui construir um crescimento extremamente grande dentro da própria Taco Bell. Tanto que eu era o único delivery durante 3 anos. E quando eu saí da Taco Bell, o Dick teve que contratar 3 deliveries para poder fazer a mesma coisa que eu fazia. Até porque eu conhecia Boston muito melhor do que eu conheço Florianópolis, ou pelo menos conhecia na época. Entendeu? A Taco Bell, ela me deu uma experiência extremamente grande, sabe? Me deu eu acho que um gás, vamos dizer assim, uma vontade de empreender, né? E quando a gente chegou no Brasil, a grande dificuldade que a gente sentiu realmente foi a situação financeira, né? Mas eu quero falar também que o meu agradecimento a ele também se deu uma outra situação. Eu falei para ele, eu preciso dar uma oportunidade para mim. Se eu voltar para o Brasil e eu não conseguir empreender, eu com certeza vou voltar para os Estados Unidos, com certeza vou colocar uma bandeira dos Estados Unidos nas minhas costas, quero me tornar americano, quero falar o inglês, quero estudar inglês, para realmente falar um inglês decente, não esse inglês que eu falo contigo aqui. Essa é a verdade, porque eu não fui para os Estados Unidos para estudar, eu fui para trabalhar. O pouco que eu aprendi de inglês, eu aprendi ali dentro da Taco Bell, aprendendo direção, aprendendo localização, nos jornais que eu entreguei, nas 3 rotas de jornal. Eu até fiz uma brincadeira na CDL, sabe? Sabe, Felipe? O pessoal estava falando lá do jornal, Wall Street Journal, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, ó, pô, eu trabalhei no Wall Street Journal. Pô, trabalhei no Wall Street Journal, trabalhei no Boston Herald, trabalhei no Boston Globe. O quê? Tu é jornalista? Eu disse, não, eu entregava jornal. Eu entregava jornal.
Entendeu? Porque naquele inverno gostoso, né? sim, no inverno de menos 22 graus negativo. Mas tu entregava jornal ou pedra de gelo? Entregava, pá! Mas, enfim, essa é a história, é uma história verdadeira, né? Uma história de muito trabalho, né? E de muita luta e conquistas. Como tu falaste, pensa 5 anos para frente? Sim, pensamos 5 anos para frente, pensamos 10 anos para frente, principalmente porque com a chegada dos nossos filhos, a gente está com uma expectativa bastante positiva de sucessão, né? Mas largar o osso a gente também não quer. A gente gosta do negócio. Quer fazer a sucessão para quando tu não estiver aqui, né, Zé? É verdade, tá? Mas é isso. Não, é bacana. Eu acho que o que tu falou, de alguma forma, vem muito de encontro ao que o Walter falou antes aqui, que é sobre empreender dentro da empresa que você trabalha. Ele trouxe muito isso das duas perspectivas. Você pode empreender lá fora, sem nenhum tipo de suporte, ou empreender dentro de onde você trabalha. E tu trouxe isso agora como exemplo também na própria Taco Bell, de buscar isso, de crescer e de entregar valor no teu trabalho, fazendo o que você já fazia todo dia, né? Isso é muito bacana e eu te agradeço por complementar isso. Para quem assistiu o podcast anterior, quem não assistiu, volta lá e assiste, porque vem muito de encontro a essa conversa que a gente teve. E é isso, Zeca. Obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Não só enquanto Falcão dos Negócios, mas enquanto teu amigo, eu te agradeço por ter vindo aqui. Espero te receber aqui outras vezes, que essa conversa se estenda por muitas horas. Obrigadão mesmo pelo convite. Você quer deixar algum recado? Não, Felipe, eu só tenho a agradecer, te agradecer de coração, né? Ao Grupo Jean, Água Mineral Imperatriz, Água Mineral da Guarda. Te agradece de coração esse convite. Patrocina nós, então. Isso aí nós temos que conversar. Mas uma satisfação muito grande, muito obrigado mesmo de coração. Tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, ficamos mais uma vez por hoje com o episódio do Falcão dos Negócios. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. A gente aceita os comentários, aceita as críticas, aceitamos também as sugestões de mais nomes para que sente aqui com a gente para conversar. E vamos embora, vamos para o próximo episódio. Falamos já já.